Introdução. A lição de nosso seminário, cuja redação aqui fornecemos, foi proferida em 26 de abril de 1955. Ela é um momento do comentário que consagramos, durante todo aquele ano letivo, ao Para Além do Princípio do Prazer. Sabemos que essa é a obra de Freud que muitos dos que se autorizam com o título de psicanalista não hesitam em rejeitar como uma especulação supérflua, ou até arriscada. E pode-se avaliar, pela antinomia por excelência, que é a noção de instinto de morte em que ela se resolve. A que ponto ela pode ser impensável, com o perdão da palavra, para a maioria? No entanto, é difícil tomar por uma digressão, e menos ainda, um passo em falso da doutrina freudiana. A obra que nesta é precisamente o prelúdio da nova tópica, representada pelos termos eu, isso e supereu, que se tornam tão predominantes no uso teórico quanto em sua difusão popular. Esta simples apreensão confirma-se ao sondarmos as motivações que articulam a referida especulação com a revisão teórica de que ela se revela constitutiva. Tal processo não deixa dúvidas quanto ao abastardamento, ou mesmo ao contrassenso que atinge o uso atual dos citados termos. Já manifesto, pois, ele vale perfeitamente tanto para o teórico quanto para o vulgo. É isso, sem dúvida, que justifica a colocação confessa por esses tais epígonos de encontrar nesses termos o meio pelo qual fazer a experiência da psicanálise entrar no que eles chamam de psicologia geral. Exponhamos aqui algumas balizas. O automatismo de repetição, conquanto sua noção seja apresentada na obra aqui em causa como destinada a responder a certos paradoxos da clínica, como sonhos da neurose traumática ou a reação terapêutica negativa, não pode ser concebido como um acréscimo, assim que coroador ao edifício doutrinal. É sua descoberta inaugural que Freud reafirma com ele, ou seja, a concepção da memória implica por seu inconsciente. Os fatos novos, no caso, são para ele a oportunidade de reestruturá-la de maneira mais rigorosa, dando-lhe uma forma generalizada, mas também de reabrir sua problemática contra a degradação, que desde então se faz sentir, de se tomarem seus efeitos por um simples dado. O que se renova aqui já estava articulado no projeto, onde sua adivinhação traçara as avenidas por onde sua investigação poderia fazer passá-lo. O sistema psicanalítico, predecessor do inconsciente, ali manifesta sua originalidade, por só poder satisfazer-se ao reencontrar o objeto fundamentalmente perdido. É assim que Freud se situa desde o princípio na oposição, pelo qual Kierkegaard nos instruiu, concernente à noção da existência conforme ela se encontre baseada na reminiscência ou na repetição. Se Kierkegaard, nela, discerne admiravelmente a diferença entre as concepções antiga e moderna do homem, evidencia-se que Freud faz esta última dar seu passo decisivo, ao arrebatar do agente humano identificada a consciência a necessidade incluída dessa repetição. Sendo essa repetição uma repetição simbólica, averigua-se que a ordem do símbolo já não pode ser concebida como constituída pelo homem, mas constituindo-o. Foi assim que nos sentimos intimados a realmente excitar nossos ouvintes na noção de rememoração implicada na obra de Freud, levando em conta a consideração por demais comprovada de que, ao deixá-la implícita, os próprios dados da análise flutuam no ar. É por Freud não ceder quanto à originalidade de sua experiência que o vemos coagido a evocar nela um elemento que a governa para além da vida, e que ele chama de instinto de morte. A indicação que Freud aqui fornece àqueles que se dizem seus seguidores só pode escandalizar aqueles em que o sono da razão se alimenta, segundo a fórmula lapidar de Goya, dos monstros que gera. Pois, para não faltar para seu costume, Freud só fornece sua noção acompanhada de um exemplo, que aqui desnuda de maneira deslumbrante a formalização fundamental que ela designa. O jogo com que a criança se exercita em fazer desaparecer de sua vista para nela reintroduzir e depois tornar a obliterar um objeto, aliás, indiferente por sua natureza, mas que modula essa alternância com sílabas distintivas. Essa brincadeira, diríamos, esse jogo manifesta em seus traços radicais a determinação que o animal humano recebe na ordem simbólica. O homem literalmente dedica seu tempo a desdobrar a alternativa estrutural em que a presença e a ausência retiram uma da outra sua convocação.
É no momento de sua conjunção essencial e, por assim dizer, no ponto zero do desejo, que o objeto humano sucumbe à captura que, anulando sua propriedade natural, passa desde então a sujeitá-lo às condições do símbolo. A bem da verdade, temos aí apenas um vislumbre luminoso da entrada do indivíduo numa ordem cuja massa o sustenta e o acolhe sobre a forma de linguagem, o que superpõe, tanto na diacronia quanto na sincronia, a determinação do significante à do significado. Podemos captar em sua própria emergência essa sobredeterminação, que é a única de que se trata na apercepção freudiana da função simbólica. A simples conotação por mais ou menos de uma série em que está em jogo unicamente a alternativa fundamental da presença e da ausência permite demonstrar como as mais rigorosas determinações simbólicas adaptam-se a uma sequência de lances, cuja realidade se distribui estritamente ao acaso. Com efeito, basta simbolizar na diacronia de uma dessas séries os grupos de 3 que se concluem em cada lance, definindo-os sincronicamente, por exemplo, pela simetria da constância, mais, vírgula, menos, menos, que recebe a notação 1, ou da alternância mais, mais, vírgula, menos, com notação 3, reservando a notação 2 para a dissimetria revelada pelo ímpar, sob a forma do grupo de 2 sinais semelhantes, indiferentemente precedidos ou seguidos do sinal contrário, mais, menos, vírgula, menos, mais, vírgula, mais, menos, vírgula, menos, mais, para que se apareçam na nova série constituída por essas notações. Possibilidades e impossibilidades de sucessão que a rede seguinte resume ao mesmo tempo em que manifesta a simetria concêntrica de que é prene a tríade, isto é, observemo-lo a própria estrutura, a que deve referir-se a questão, sempre reaberta pelos antropólogos, do caráter fundamental ou aparente do dualismo das organizações simbólicas. Eis a rede. Imagem, rede 1, 3. Na série de símbolos 1, 2, 3, por exemplo, podemos constatar que, enquanto durar uma sucessão uniforme de 2, que tenha começado depois de 1, a série se lembrará da categoria par ou ímpar de cada um desses 2, uma vez que dessa categoria depende que essa sequência só possa ser interrompida por 1, depois de um número par de 2, ou por um 3, após um número ímpar. Assim, desde a primeira composição do símbolo primordial consigo mesmo, e indicaremos que não foi arbitrariamente que a propusemos como tal, uma estrutura, por mais transparente que continue a ser em seus dados, faz aparecer a ligação essencial da memória com a lei. Mas veremos, simultaneamente, como se opacifica a determinação simbólica ao mesmo tempo que se revela a natureza do significante, simplesmente ao recombinarmos os elementos de nossa sintaxe, saltando um termo para aplicar a esse binário uma relação quadrática. Estabelecemos então que o binário 1 e 3, no grupo 1, 2, 3, por exemplo, ao conjugar por meio de seus símbolos uma simetria com uma simetria, 1 menos 1, 3 menos 3, 1 menos 3, ou então 3 menos 1, receberá a noção alfa. Se conjugar uma dissimetria com uma dissimetria, apenas 2 menos 2 terá a notação gama, mas que, contrariamente à nossa primeira simbolização, é dos signos beta e delta, que disporão as conjunções cruzadas beta, servindo de noção para a simetria com a dissimetria. 1 menos 2, 3 menos 2, delta. Para a dissimetria com a simetria 2 menos 1, 2 menos 3.
constataremos que, embora essa convenção restabeleça uma escrita igualmente de chances combinatórias entre 4 símbolos alfa, beta, gama e delta, contrariamente à ambiguação classificatória que fazia equivaler as chances dos outros dois às dos símbolos 2 da convenção precedente, a nova sintaxe, ao reger a sucessão do alfa, beta, gama e delta, determina a possibilidade de disposição absolutamente simétrica entre alfa e gama de um lado e beta e delta de outro. Reconhecendo de fato que qualquer um desses termos pode suceder-se imediatamente a qualquer um dos outros e pode igualmente ser atingido no quarto tempo contado a partir de um deles, verifica-se ao contrário que o terceiro tempo, isto é, o tempo constitutivo do binário, está submetido à lei de exclusão, que reza que, a partir de um alfa ou de um delta, só se pode obter um alfa ou um beta, e que a partir de um beta ou de um gama, só se pode obter um gama ou um delta, o que pode ser descrito da seguinte forma: onde os símbolos compatíveis do primeiro para o terceiro tempos correspondem uns aos outros segundo o escalonamento horizontal, que ou divide na repartitória, ao passo que sua escolha é indiferente no segundo tempo. A ligação aqui evidenciada não é nada menos do que a mais simples formalização da troca. Eis o que nos confirma seu interesse antropológico. Não faremos mais do que indicar nesse nível seu valor constituinte para uma subjetividade primordial, cuja noção situaremos mais adiante. A ligação, levando-se em conta a sua orientação, é de fato recíproca. Em outras palavras, não é reversível, mas retroativa. Pois assim, ao fixar o termo do quarto tempo, o do segundo não será indiferente. Podemos demonstrar que, ao fixar o primeiro e o quarto, teremos de uma série, haverá sempre uma letra cuja possibilidade estará excluída de 2 termos intermediários, e que há outras 2 letras, dentre os quais uma estará sempre excluída do primeiro, e a outra do segundo, desses termos intermediários. Essas letras distribuem-se em 2 quadros. Imagem quadro ômega, quadro O, cuja primeira linha permite discernir entre os 2 quadros a combinação buscada do primeiro ao quarto tempo. Sendo a letra da segunda linha, aqui, essa combinação exclui de 2 tempos de seu intervalo. E as 2 letras da terceira, da esquerda para a direita, as que são excluídas, respectivamente, do segundo e do terceiro tempos. Isso poderia representar um rudimento do percurso subjetivo, mostrando que ele se funda na atualidade que tem, em seu presente, o futuro anterior, que no intervalo desse passado, que ele já é naquilo que projeta, abre-se um furo que constitui um certo caput mortuum do significante, que aqui se estabelece por 3/4 das combinações possíveis em que tem que se situar. Eis o que basta para deixá-lo suspenso na ausência, para obrigá-lo a repetir seu contorno. A subjetividade, na origem, não é de nenhuma relação com o real, mas de uma sintaxe nela engendrada pela marca significante. A propriedade ou a insuficiência da construção da rede dos alfa, meta, gama, beta, delta está em sugerir como se compõe, em 3 patamares, o real, o imaginário e o simbólico. Ainda que aí só se possa articular intrinsecamente o simbólico como representante das 2 primeiras bases. É mediando como que ingenuamente sobre a possibilidade com que se atinge o trunfo da sintaxe que convém nos determos na exploração da cadeia aqui ordenada, na mesma linha adotada por Poincaré e Markov. É assim que observamos que, se em nossa cadeia podemos encontrar 2 betas que se sucedem sem a interposição de um delta, é sempre ou diferente beta-beta, ou após a interposição de um número que, aliás, indeferido de pares, mas que depois do segundo, nenhum novo pode aparecer na cadeia antes que nela se produza.
Entretanto, a sucessão acima definida de 2 betas não pode reproduzir-se sem que um segundo se acrescente ao primeiro. Numa ligação equivalente, exceto pela inversão do par, é que se impõe aos dois, isto é, sem a interposição de um beta. Daí resulta, imediatamente, a dissimetria que anunciamos mais acima, na probabilidade de aparecimento dos diferentes símbolos da cadeia. Enquanto os alfas e os gamas podem, com efeito, por uma série feliz do acaso, repetir-se separadamente, cada um deles, até cobrir a cadeia inteira, está excluído, mesmo que com as chances mais favoráveis que beta e delta possam aumentar sua proporção, a não ser de uma maneira estritamente equivalente, exceto por um termo, o que limita a 50%, o máximo de sua frequência possível. Sendo a probabilidade da combinação, representadas pelos beta e delta, equivalente que é suposta pelos alfa e gama, e sendo o sorteio real dos lances, por outro lado, estritamente deixado ao acaso. Vemos, pois, destacar-se do real uma determinação simbólica que, por mais rigorosa que seja, ao registrar qualquer parcialidade do real, só faz exibir melhor as disparidades que traz consigo. Uma disparidade ainda manifestável, a simples consideração do contraste estrutural entre os dois quadros, ômega e O, isto é, da maneira direta ou cruzada como é subordinado, e a ordem das exclusões, reproduzindo-as à ordem dos extremos, conforme o quadro a que pertence esta última. Assim é que na sucessão das 4 letras, 2 pares, o intermediário e o extremo, poderão ser idênticos, e este último se inscrever na ordem do quadro O. E não poderão sê-lo se o último se inscrever no sentido ômega. Observações cujo caráter recreativo não deve extraviar-nos, pois não há outra ligação a não ser a determinação simbólica, em que possa situar-se a sobredeterminação significante cuja noção Freud nos traz, e que nunca pode ser concebida como uma sobredeterminação real, num espírito como o dele, em que tudo contradiz que se entregasse à aberração conceitual onde os filósofos e os médicos encontram com demasiada facilidade meios de acalmar suas exaltações religiosas. Essa postulação da autonomia do simbólico é a única que permite libertar de seus equívocos a teoria e a prática da associação livre em psicanálise. Pois uma coisa é relacionar sua mola com a determinação simbólica e suas leis, e outra, completamente diferente, é racioná-lo como os pressupostos escolásticos de uma inércia imaginária que a sustentam no associacionismo filosófico ou pseudodotal, antes de pretender experimental. Por terem abandonado seu exame, os psicanalistas aí encontram um atrativo, a mais para a confusão psicologizante em que recaem incessantemente alguns de maneira deliberada. De fato, somente os exemplos de conservação indefinida em sua suspensão das exigências da cadeia simbólica, tais como os que acabamos de fornecer, permite conceber onde se situa o desejo inconsciente em sua persistência indestrutível, a qual, por paradoxal que pareça na doutrina freudiana, não deixa de ser um dos traços que aí se encontram mais afirmados. Esse caráter, em todo caso, é incomensurável, como qualquer dos efeitos conhecidos na psicologia autenticamente experimental, e que, sejam quais forem as demoras ou atrasos a que sejam submetidos, acabam como qualquer reação vital, por se amortecer e se extinguir. Essa é, precisamente, a questão a que Freud retorna mais uma vez em para além do princípio do prazer, para marcar que a insistência na qual encontramos o caráter essencial dos fenômenos do automatismo de repetição não lhe pareça poder encontrar outra motivação senão a pré-vital e transbiológica. Essa conclusão pode surpreender, mas é de Freud falando daquilo sobre o qual ele foi o primeiro a falar. É preciso ser surdo para não ouvi-lo. Não se há de pensar que, sob sua pena, isso seja um recurso espiritualista. Trata-se da estrutura de determinação. A matéria que ela desloca em seus efeitos ultrapassem muito em extensão a da organização cerebral, às cujas vicissitudes alguns deles são atribuídos. Mas os outros nem por isso deixam de continuar ativos e estruturados como simbólicos, por se materializarem de uma outra maneira. Assim é que, se o homem chega a pensar a ordem simbólica, é por estar primeiramente aprisionada nela em seu ser.
A ilusão de que ele a formou com sua consciência provém de ter sido através de uma íância específica de sua relação imaginária com o semelhante, que ele pôde entrar nessa ordem como sujeito. Mas ele só pôde fazer essa entrada pelo desfilamento radical da fala, ou seja, o mesmo do qual reconhecemos no jogo da criança, um momento genético, mas que em sua forma completa reproduz-se toda vez que o sujeito se dirige ao grande outro como absoluto, isto é, como o grande outro que pode anunciá-lo ou anulá-lo, do mesmo modo que pode agir com ele, isto é, fazendo-se objeto para enganá-lo. Essa dialética da intersubjetividade, cujo uso demonstra ao longo dos 3 últimos anos de nosso seminário no Santaine, desde a teoria da transferência até a estrutura da paranoia, apoia-se facilmente no seguinte esquema. Imagem, esquema L. Doravante familiar para nossos alunos, e onde os 2 termos médios representam o par da objetivação imaginária recíproca que destacamos no estádio do espelho. A relação especular com o outro, pela qual efetivamente quisemos, a princípio, restituir a teoria do narcisismo, crucial em Freud, sua posição dominante na função do eu, só se pode reduzir à sua subordinação efetiva, toda a função da fantasia trazida à luz pela experiência analítica, ao se interpor, como exprime o esquema, entre esse aquém do sujeito e esse para além do outro, em que de fato se insere a fala, na medida em que as exigências que se fundamentam nesta, então inteiramente à mercê de sua fé, foi por haverem confundido esses 2 pares que os legatários de uma praxis e de seu ensino, o qual ressaltou tão decisivamente quando podemos ler em Freud a natureza fundamental narcísica de todo enamoramento, puderam divinizar a quimera do amor, dito genital, a ponto de atribuir a virtude da oblatividade, de onde saíram tantos descaminhos terapêuticos. Mas, por se haver simplesmente suprimido qualquer referência aos polos simbólicos da intersubjetividade para reduzir a análise a uma utópica retificação do par imaginário, chegou-se agora a uma prática em que, sob a bandeira da relação de objeto, consuma-se o que em qualquer homem de boa fé só pode suscitar o sentido de abjeção. É isso que justifica a verdadeira ginástica do registro intersubjetivo, constituída por exercícios como aqueles em que nosso seminário talvez tenha parecido demorar-se. O parentesco da relação entre os termos do esquema L com a que une os 4 tempos acima distinguidos da série orientada em que vimos a primeira forma acabada de uma cadeia simbólica não pode deixar de impressionar, uma vez que entre elas se estabeleça a aproximação. Parentes dos parênteses, 1966. Situaremos aqui nossa perplexidade ante o fato de que nenhuma das pessoas que se empenham ou se empenharam em decifrar a ordenação a que nossa cadeia se prestava tenha pensado em escrever sobre a forma de parêntese a estrutura que, no entanto, havíamos claramente anunciado. Um parêntese que encerra um ou vários outros parênteses, seja abre parênteses, fecha parênteses, ou abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, 3 pontos, abre parênteses, fecha parênteses. Eis o que se equivale à repartição anterior analisada dos beta e dos delta, onde é fácil ver que o parêntese duplicado é fundamental. Nós o chamamos aspas. É que destinamos a abranger a estrutura do sujeito S de nosso esquema L, na medida em que ele implica uma duplicação, ou melhor, essa espécie de divisão que comporta uma função de dobra. Já colocamos nessa obra a alternância direta ou inversa, sob a condição de que o número de signos seja par ou nulo. Entre os parênteses internos, uma alternância, em números de sinais, ou nulo ou ímpar. Em contrapartida, no interior dos parênteses, tantos quantos quisermos a partir de nenhuma. Fora das aspas, encontramos, ao contrário, uma sequência qualquer, que inclui nenhum
um ou vários parentes carregados em um nulo ou ímpar de sinais. Substituindo os alfa e os gamas por I e O, poderemos escrever a chamada cadeia L de uma forma que nos pareça mais eloquente, parlante. Cadeia L. Eloquente no sentido de que uma leitura será facilitada à custa de uma convenção suplementar que ajusta ao esquema L. Essa convenção consiste em dar aos O, entre parênteses, o valor dos tempos silenciosos, sendo o valor de escansão conferido aos O das alternâncias. Convenção esta que se justifica, como veremos adiante, por eles não serem homogêneos. O entre aspas pode então representar a estrutura do S, entre parênteses ES, de nosso esquema L, simbolizando o sujeito, suposto, completamente pelo ES freudiano. O sujeito da seção psicanalítica, por exemplo, o ES ali, aparece então sob a forma que Freud lhe confere, na medida em que ele o distingue do inconsciente, isto é, logisticamente disjunto e subjetivamente silencioso, silêncio das pulsões. É a alternância dos O e que representa, então, a grade imaginária, abre parênteses, AA, aspa, fecha parênteses, do esquema L. Resta definir o privilégio da alternância própria dos entre dois das aspas, abre parênteses, O e pares, fecha parênteses, ou seja, evidentemente do status de A e A, aspa, em si mesmos. O fora das aspas representará o campo do grande outro, abre parênteses, grande A do esquema L, fecha parênteses. A repetição predomina ali sob a fórmula do I, traço unário, que representa, abre parênteses, complemento da convenção precedente, fecha parênteses. O tempo marcado do símbolo como tal. É também dali que o sujeito S recebe sua mensagem sob forma invertida, interpretação, isolado dessa cadeia. O parênteses, que inclui os, abre parênteses, IO, três pontos, OI, fecha parênteses, representa o eu do cogito, psicológico, ou seja, o falso cogito, que pode igualmente suportar a perversão pura e simples. O único resto que se impõe a partir dessa tentativa é o formalismo, de uma certa memorização ligada à cadeia simbólica, cuja lei poderíamos facilmente formular na cadeia L, essencialmente definida pelo revezamento que constitui na alternância dos O e a transposição de um ou vários sinais de parênteses e de quais sinais. O que convém reter aqui é a rapidez com que se obtém uma formalização simultaneamente sugestiva de uma memorização primordial do sujeito, e de uma estrutura em que é notável que se distingue disparidades estáveis. A mesma estrutura dissimétrica persiste, com efeito invertendo-se, por exemplo, todas as aspas. Este é apenas um exercício, mas que cumpre nosso desígnio de inscrever o tipo de contorno onde o chamamos de caput mortum, do significante, assume seu aspecto causal. Efeito tão manifesto de aprender aqui, quanto na ficção da carta roubada, sua essência é que a carta-letra tanto pôde surtir seus efeitos internamente, nos atores do conto, inclusive o narrador, quanto do lado de fora, em nós, leitores, e também em seu autor, sem que ninguém jamais tenha tido que se preocupar com o que ela queria dizer, destino comum de tudo que se escreve. Mas apenas estamos neste momento no lançamento de um arco cuja ponte somente os anos edificarão. Foi assim que, para demonstrar a nossos ouvintes o que distingue da relação dual implicada na noção de projeção, uma verdadeira intersubjetividade, já não tínhamos servido do raciocínio proveitoso relatado pelo próprio Poe na história em que terá o tema deste seminário, como sendo aquele que guiava um suposto menino prodígio para fazê-lo ganhar com mais frequência do que é comum no jogo para o ímpar. É preciso, para seguir esse raciocínio, infantil cabe dizer, mas que em outros lugares seduz a mais de um, apreender o ponto em que se denuncia o engodo. Ali, o sujeito é interrogado. Ele sempre a pergunta que consiste em adivinhar se os objetos em que seu adversário esconde na mão são de número par ou ímpar. Depois de um lance, ganho ou perdido, por mim, diz-nos
Em essência, o menino, sei que, se meu adversário for um simplório, sua esperteza não irá, além de mudar de jogada em sua aposta. Porém, se ele for um pouquinho mais esperto, ocorrer-lhe-á a ideia de que é contra isso que lhe estarei prevenido, e de que, portanto, será conveniente ele fazer a mesma jogada. Imagem da rede alfa, beta, gama, delta. Portanto, era a objetivação do grau mais ou menos acentuado do encrespamento cerebral do adversário que o menino se remetia para obter seus sucessos, ponto de vista cuja ligação com a identificação imaginária é prontamente evidenciada pelo fato de que é através de uma imitação interna de suas atitudes e de sua mímica que ele pretende obter a justa apreciação do seu objeto. Mas o que pode acontecer no grau seguinte, quando o adversário, tendo reconhecido que sou inteligente bastante para acompanhá-lo nesse movimento, manifesta sua própria inteligência, percebendo que é ao se fazer de idiota que terá sua chance de me enganar. A partir desse momento, não há outro tempo válido do raciocínio, precisamente porque doravante ele só pode repetir-se numa oscilação infinita. E, excetuando o caso da imbecilidade pura, em que o raciocínio parece fundamentar-se objetivamente, o menino não pode fazer outra coisa senão pensar que seu adversário chegou ao obstáculo do terceiro tempo, uma vez que lhe concedeu o segundo, pelo qual ele mesmo é considerado pelo adversário como um sujeito que o objetiva. Pois é verdade que ele é esse sujeito, e, por conseguinte, ei-lo tolhido como aquele no impasse em que toda intersubjetividade puramente dual comporta, o de ficar sem recursos contra um grande outro absoluto. Observe-se, de passagem, o papel evanescente que a inteligência desempenha na constituição do tempo segundo, onde a dialética desliga-se das contingências do que está dado, e que basta que eu a impute a meu adversário para que sua função seja inútil, pois a partir daí ela torna a entrar nessas contingências. Não diremos, no entanto, que a via da identificação imaginária com o adversário no momento de cada um dos lances seja uma via condenada de antemão. Diremos que ela exclui o processo propriamente simbólico, que aparece quando essa identificação se faz não com o adversário, mas com seu raciocínio, o qual é articulado por ela. Diferença, aliás, que se enuncia no texto. O fato, além disso, de tal identificação puramente imaginária, em geral, fracassa. Portanto, o recurso de cada jogador, quando ele raciocina, só pode encontrar-se para além da relação dual, isto é, em alguma lei que presida a sucessão dos lances que me são propostos. E isso é tão verdadeiro que, se é a vez de meu lance ser adivinhado, isto é, se eu for o sujeito ativo, meu esforço consistirá a cada momento em sugerir ao adversário a existência de uma lei que rege uma certa regularidade de meus lances, para, através de sua ruptura, furtar-lhe a apreensão dela o maior número possível de vezes. Quanto mais esse procedimento conseguir livrar-se do que se esboça, malgrado eu, de regularidade real, mais sucesso ele efetivamente terá. E foi por isso que um dos que participaram de uma das experiências com esse jogo, que não hesitamos em fazer passar a categoria dos trabalhos práticos, confessou que, no momento em que teve a sensação fundada ou infundada de ser descoberto com demasiada frequência, ele se safou, pautando-se na sucessão das letras de um verso de Mallarmé, convencionalmente transposta para a sequência de lances que, a partir de então, ia provar ao adversário. Mas se o jogo tivesse durado o tempo de um poema inteiro, e se por um milagre o adversário tivesse podido reconhecê-lo, ele teria ganhado todas as vezes. Foi por isso que nos permitiu dizer que se o inconsciente existe no sentido de Freud, ou seja, se entendemos as implicações da lição que ele retira das experiências da psicopatologia da vida cotidiana, por exemplo, não é impensável que uma moderna máquina de calcular, isolando a frase que, ao longo prazo e sem que ele o saiba, modula as escolhas de um sujeito, venha a ganhar acima de qualquer proporção costumeira no jogo do par ou ímpar. Puro paradoxo, sem dúvida, mas onde se exprime que não é por falta de uma virtude, que seria a da consciência humana, que nos recuamos a qualificar de máquina de pensar aquela a que atribuiríamos tão miríficos desempenhos,
mas simplesmente porque ela não pensaria mais do que o homem pensa em seu status, como sem por isso deixar de estar exposto aos apelos do significante. Do mesmo modo, a impossibilidade, assim sugerida, terá tido o interesse de nos fazer entender o efeito do desarvoramento, ou mesmo de angústia, de que alguns experimentam e tiveram a gentileza de nos participar. Reação com a qual se pode ironizar, vindo ela de analistas cuja técnica repousa inteiramente na determinação inconsciente que se atribui à associação dita livre, e que podem ler, com todas as letras, na obra de Freud, que acabamos de citar, que um número nunca é acolhido ao acaso. Mas reação fundamentada, se pensarmos que nada os ensinou a se desvencilhar da opinião comum, distinguindo o que ela ignora, ou seja, a natureza da sobredeterminação freudiana, isto é, da determinação simbólica, tal como promovemos aqui. Se essa sobredeterminação devesse ser tomada por real, como a eles foi sugerido por meu exemplo, pelo fato de confundirem com todo o mundo os cálculos da máquina com seus mecanismos, sua angústia efetivamente se justificaria, pois, num gesto mais sinistro que o de tocar no machado, seríamos aquele que o baixaria sobre as leis do acaso. E com todos bons deterministas que são, com efeito, aqueles a quem esse gesto tanto abalou, eles sentem, e com razão, que se tocarmos nessas leis, não haverá nenhuma outra concebível. Mas essas leis são precisamente as da determinação simbólica, pois está claro que elas são anteriores a qualquer constatação real do acaso. Assim como se vê, é conforme sua obediência a essas leis que se julga um objeto, e apropriado ou não para ser utilizado para obter uma série. No caso, sempre simbólica, de lances de acaso, qualificando para essa função, por exemplo, uma moeda ou esse objeto admiravelmente denominado dado. Passado desse estágio, era preciso ilustrarmos de maneira concreta a dominação que afirmamos do significante sobre o sujeito. Se há nisso uma verdade, ela está em toda parte e deveríamos poder, de qualquer ponto ao alcance de nossa sonda, fazê-la jorrar como vinho na taberna do Orbeck. Foi assim que tomamos o próprio conto do qual havíamos extraído, sem, a princípio, enxergar mais longe o raciocínio litigioso sobre o jogo do par ou ímpar. Consideramos proveitoso que nossa noção de determinação simbólica já nos proibisse tomar isso por um simples acaso, mesmo que não se houvesse constatado ao longo de nosso exame. Que Poe, como bom precursor que é das pesquisas de estratégia combinatória, que vem renovando a ordem das ciências, foi guiado em sua ficção por um desígnio semelhante ao nosso. Pelo menos podemos dizer que os que fizemos sentir em sua exposição tocou tanto nossos ouvintes, que foi a pedido deles que aqui publicamos uma versão disso. Ao reformulá-la em conformidade com as exigências do texto, diferentes das da fala, não pudemos impedir-nos de nos antecipar um pouco à elaboração que, desde então, fornecemos nas noções que ela introduzira na época. Assim é que a ênfase com que sempre promovemos para diante a noção de significante no símbolo exerce-se aqui retroativamente. Esfumar-lhe os traços como uma espécie de dissimulação histórica teria parecido, acreditamos, artificial aos que nos acompanham. Desejamos que ter-nos eximido de fazê-lo não lhes decepcione a lembrança.